eu vou voltar com alguns vídeos intitulados Por que a comida tem tanto poder sobre nós? Hoje veio almoçar aqui em casa minha irmã, meu pai e um amigo do meu pai. E daí eu comecei a conversar com a minha irmã, né? Porque todas as vezes que a gente vai se juntar é uma coisa assim, o que a gente vai fazer? A gente fala essa pergunta, eu não sei por quê, porque a resposta sempre vai ser a mesma. Um vai fazer o macarrão, outro bolinho de carne, outro a carne com batata, é sempre os mesmos pratos. E isso pra gente é muito importante. Por quê? Porque esses pratos a gente come desde a nossa infância. E a nossa infância foi muito bacana, sabe? E eu tava falando com a minha irmã hoje, eu falei assim, eu acho que a gente come, a gente se junta para comer memórias. Porque a gente não admite se juntar e comer outra coisa, outro prato que a gente não comia. Não, tem que ser aqueles pratos, sabe? Eu falei, olha, a gente tem que prestar atenção nisso, porque a gente está comendo memórias. Porque a gente tem uma família, assim, hoje algumas pessoas já foram embora, minha mãe já dorme, meu avô, minha avó, né? Mas graças a Deus tem meu pai e tem toda a família. E a gente fazia tudo muito junto e misturado, sabe? Eu lembro que às vezes eu pegava o ônibus da escola, encontrava a minha prima no ônibus, cada um estava indo para sua casa e de repente a gente falava, ó, Caio, vamos pra avó? Vamos, dentro do ônibus. E a gente ia lá pra casa da avó, sem avisar a avó, coitada, né? A gente ia. E assim, a avó recebia a gente com muito amor, minha avó e meu avô. Então assim, a gente era grudado o tempo todo, fazia balé junto, tava o dia inteiro junto, sabe? Aquela família que é todos em um. Então, eu percebo que hoje muitas pessoas não têm essa família, né? Não tem mais essa família, por quê? Porque, olha só, Satanás, ele é muito mau, mas ele é muito inteligente. Ele é inteligente pro mal. E aí, para ele destruir a família, ele faz várias coisas. Uma das coisas que eu percebi hoje, sim, com quase 50 anos, é que ele começou a colocar ideias, estou falando de mim, estou colocando ideias na nossa cabeça, tipo, olha, vai morar num apartamento, mais seguro apartamento. Aí você vai para um apartamento, aí o que acontece? Lá fora, no condomínio, não é tua casa. Não é. Você quer chamar a família lá? Não é tua casa. Esse último apartamento, eu morei 17 anos. Tinha piscina aquecida, tinha sauna, era um clube, eu morava dentro de um clube, mas não era a minha casa. A minha casa era aqueles 78 metros quadrados do apartamento. A hora que eu descia, era o condomínio, era tipo a casa de todos, né? Então, chegava alguém da minha família, não podia ir na piscina. Não podia, porque tava um painel lá, assim, não pode visitantes na piscina. Então, assim, você achava que estava morando num lugar muito bacana, mas na verdade não, é uma ilusão, entende o que eu estou tentando falar? Aí você não chama a tua família, sabe por quê? Porque o apartamento é pequeno, tem 78 metros quadrados, né? Chamou 8 pessoas, pronto, já lotou. Não é assim? Aí, o que acontece? O outro também começa a morar num apartamento e o outro também começa a morar num apartamento. E quando você vê, não tem mais a casa da mamãe. Sabe, a casa da avó, a casa da mama, aquela casa que acolhe todo mundo porque cabe? Não tem. Acabou. Não é? Olha o perigo disso. Em memórias boas, a gente quer segurar com a mão. Não é assim? A gente não quer que vá embora. Então, qual é a oportunidade que eu tenho hoje de ter aquelas memórias? Às vezes, a única oportunidade que você tem é fazer aquela comida daquele momento. Parece besteira o que eu estou falando, mas presta atenção, se você tem compulsão alimentar, toda vez que você for comer, se aquela comida que está entrando na tua boca é uma comida que tem um gosto bom para você, é uma comida que traz memórias para você, ou se realmente você está comendo alguma coisa que vai trazer nutrientes para você. Provavelmente, se você tem compulsão alimentar, esse aqui já foi embora. Ou você está comendo alguma coisa que tem um bom gosto para você, um bom paladar, ou você está comendo memórias, alguma coisa afetiva, que a hora que você ingere a comida, você lembra. E aí é um risco muito grande, dependendo de como você cresceu. E nós, como uma família tradicional italiana, onde todo mundo berra, passa o queijo, passa não sei o quê, passa não sei o quê, fala com a mão, tudo assim, você sabe que a comida que a gente comia então era o quê? Era massa. A gente quer comer memórias da nossa família. Mas tem pessoas que têm a compulsão alimentar porque têm memórias afetivas horrorosas. E aí come como se fosse um consolo. Hoje eu trabalho com mulheres que têm compulsão alimentar.
E eu escuto muitas mulheres todos os dias. E eu percebo que a compulsão alimentar, ela é alimentada por várias coisas e ela é iniciada por várias coisas. Não dá para falar compulsão alimentar é isso, não. Se você tiver anos escutando as pessoas, você consegue observar. Start é diferente de uma pessoa para outra, mas sempre é uma memória. A compulsão alimentar, ela é real e ela é violenta. E muitas pessoas que moram em redor dessa pessoa que tem esse problema não entendem que isso é verdade, que essa pessoa está sofrendo, está pedindo por favor, me ajuda. E muitas vezes a gente chega num ponto onde a gente não consegue ser ajudado, a gente nem quer mais ser ajudado. Quando eu perdi a minha mãe, eu achava que eu estava bem. Na verdade, todos nós achávamos que a gente estava bem, porque a gente tinha sofrido tanto com ela, né, por conta da doença, que a gente achava que então ela descansou e a gente ia descansar. Mas eu não percebi que eu estava entrando num estado de depressão profunda. E todo dia eu engordava um pouco, mas tudo bem, porque eu queria só dormir. Aí eu comecei a reparar que eu estava dormindo demais, porque eu queria meio que esquecer. Eu consegui entender que eu estava com depressão depois de uns 6 meses que minha mãe faleceu. E eu lembro que depois de 6 meses que minha mãe faleceu, eu tive que ir pro hospital. Porque veio assim, eu nunca mais vou ver minha mãe, sabe uma coisa assim? Depois de 6 meses, parece que caiu a minha ficha. E eu fui pro hospital, e cheguei no hospital e eu só chorava e eu falava assim, me põe no soro pra dormir, eu quero esquecer, eu perdi minha mãe. Do jeito que eu cheguei no hospital, a pessoa achava que minha mãe tinha acabado de falecer. Mas fazia 6 meses que ela tinha falecido. E quando ela faleceu, muitas pessoas cobraram eu, meu pai e a minha irmã de falta de tristeza. A gente estava tão cansado. Meu pai, ele deixava de dormir para olhar minha mãe, que podia morrer dormindo, sabe? Então, assim, a gente estava muito cansado. E quando eu voltei para casa, eu quis me reerguer. E quando eu quis me reerguer, eu percebi que eu estava tão gorda que eu não conseguia andar. Eu fui fazer uma caminhada com o meu marido e eu não conseguia, de dor no pé, dor no joelho, não conseguia. Aí eu fui até a porta, até o portão, eu morava no apartamento, atravessei a rua e desatravessei. Falei, eu não consigo. Eu não conseguia mais. Eu estava quase que de cama já, 20 quilos a mais. E aí eu lembro que eu orei e eu falei, pai, eu não consigo mais me ajudar. Eu estava num ponto que eu não conseguia me ajudar, eu não queria nem sair da cama mais, nossa, me deixa aqui, larga aqui, sabe? E assim, não é legal, porque assim, a tua vida representa algo para as pessoas que amam você, algo para as pessoas que estão em volta de você. Eu tenho filhos, eu tenho marido, eu tenho pai, eu tenho irmã, eu tenho sobrinho, eu tenho cunhado, não é? Não é isso? Então eu represento alguma coisa para alguém. Se eu deixar de me cuidar, eu estou deixando de cuidar de todos também. Porque você não consegue fazer ninguém feliz se você não está feliz. E o pai, ele é tão bom. Meninas, o pai, ele é bom. Aí a minha irmã falou assim, vem ajudar a gente a fazer uma feijoada, porque eles sempre tinham um teatro e eles iam fazer feijoada para arrecadar dinheiro pro teatro. E eu fui nessa igreja aí que eu já participei, fui lá ajudar com depressão. Cheguei lá e vi uma pessoa que eu conhecia, que ela era obesa. E ela estava magra. E ali eu conheci o Mother Diet. E ali eu comecei a usar o Mother Diet. Em 3 meses eu perdi os 20 quilos. E aí eu comecei a trabalhar com ele. Foi assim. E aí eu comecei a conhecer várias pessoas. E cada uma com uma história diferente. Mas todas as histórias teve um start. Não foi algo assim, eu nasci assim, não, teve um start. Antes de eu começar a tomar o Molder, eu fui em alguns médicos, porque eu queria perder peso. E eu fui muito maltratada por todos. O último médico que eu fui, que eu falei assim, eu não vou mais em médico nenhum, que nenhum tinha conseguido me ajudar. Eu comecei a chorar, eu desabei a chorar, eu comecei a falar da minha mãe. E ele falou assim pra mim, olha, o seu caso é muito fácil. Eu falei, nossa, vai resolver meu caso. Aí ele falou assim, é só você comer menos do que você gasta ou gastar mais do que você come. Eu não sabia se eu chorava mais, eu não sabia o que eu fazia, sabe? Toda a cadeira começou a fazer um exercício para me ensinar e
de boa, eu sou bailarina formada, né? Eu queria ir lá corrigir a coluna dele que estava toda errada. Então, não foi assim, vá ao médico, você não foi. Não, eu fui. E eu não fui em um, eu fui em vários. Em vários. Que a gente tem um corpo, né? Mas a gente tem uma alma. E a gente é um espírito. Então, meu problema pode estar em qualquer dessa parte. Então, tenha um tempo com a pessoa, conversa um pouco com ela, veja o que está oculto nela. Às vezes uma conversa resolve o problema. Às vezes um abraço resolve o problema. Às vezes falar, olha, eu te entendo porque eu passo por isso, resolve o problema. Eu fiz muita amizade com as minhas clientes, por quê? Porque eu passo por isso. Eu não posso falar assim, eu passei por isso, não, eu passo por isso. Eu tomo Moderdade porque eu fiz uma decisão na minha vida, porque eu paro de tomar o Moder, eu engordo de novo, como qualquer pessoa. Como qualquer pessoa. Ah, Mari, você vai engordar de novo depois que você parar? Vai, claro que você vai. Quando você tem dor de cabeça, você toma uma Neosaldina, não toma? Toma. Ou outra coisa. Então, quando você tiver outra dor de cabeça, você vai falar assim, gente, mas por que eu tô com dor de cabeça? Mês passado eu tomei uma Neosaldina, não era pra mim estar com dor de cabeça? Não, você não vai falar uma coisa dessa, né? Você tem cérebro, você entendeu que você estava com dor de cabeça agora, porque na verdade faz um mês que você tinha tomado, você sarou porque você tomou. Não é isso? O ser humano, ele tem uma coisa muito chata nele. Eu não sei se você já percebeu, mas eu já percebi, porque eu trabalho nessa área. E o que acontece? Ela quer impor aquilo que ela já conseguiu, só que ela não está percebendo que a outra pessoa ainda não conseguiu. Mas e aí? E aí, a pessoa tem que encaixar nesse quadrado que ela não encaixou, ou fica gorda. Não é assim? Porque é uma falta de misericórdia. Como se todas estivessem passando pelo mesmo problema. Como se as pessoas aguentassem o mesmo tanto. Não é? Isso não é uma arrogância? Eu acho maravilhoso. Você falar, olha, eu consegui assim, 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 você quer tentar? Eu posso te ajudar. Mas até o modo de falar elimina a chance que a pessoa tinha de começar a vencer. Porque quem tem compulsão alimentar já se sente tão culpado, porque não consegue parar de comer, de mastigar. A pessoa se sente culpada. Aí vem alguém que conseguiu do nada, o esforço próprio, graças a Deus, muito bem, fico muito feliz. Mas vem e fala, eu consegui assim, e é assim que tem que ser. Vocês estão me entendendo? O ser humano faz isso o tempo todo. Aí ele é teu, ateu. Aí se converteu. Aí que se converteu, o que acontece? Ele passou a ser um santo, mais santo que todo mundo. Não é assim? Eu tenho problema com pessoas que saem daqui e vêm pra cá sem passar pela linha do meio, sabe? Porque a linha do meio é aquela linha que fala, olha, eu tava assim, agora eu tô bem. Mas o meu caminho, a minha trajetória pode não ser a sua. Mas não fique sem trajetória. Pode ser com molde? Pode. Pode ser por conta própria? Pode. Não interessa. Não fique assim. Se você acha assim, eu não consigo de forma nenhuma, faça como eu fiz. Foi o que eu fiz. Eu falei, pai, quando eu conheci o molde, eu falei, obrigada. É a única coisa que eu consigo fazer por mim é engolir essa cápsula. E era isso que eu conseguia fazer e foi o que eu fiz. E foi o que me deu resultado. Perdi 20 quilos. Já tentei parar algumas vezes. Claro que eu já tentei parar. Mas assim, eu fico 2, 3 meses sem ele e eu volto a comer. Então o que eu tô falando é que o pai, ele fez cada pessoa de uma forma. Né? Nós não temos uma forma para todos. Então, assim, se eu conseguir assim, eu não posso falar para vocês, você também vai conseguir assim. Eu consegui 20 quilos com Moderdade em 3 meses, você vai conseguir também. Não, essa é uma forma. Pode dar certo para mim, não dá certo para você. Às vezes a pessoa precisa chegar em casa e perceber que a casa dela não é mais aquela panela de pressão. A gente não sabe o que cada um está passando. No vídeo eu vou começar a falar algumas perguntas que sempre me fazem, as respostas que eu creio que na maioria das vezes ajuda muitas pessoas. Lembrando sempre que cada um é um.
Depois eu vou falar sobre a compulsão alimentar à luz da Bíblia. E eu quero terminar falando sobre a compulsão alimentar quando você consegue ficar anos sem ter esse ataque. Se você tem esse problema, continue assistindo os vídeos. Se você conhece alguém que tem esse problema, passa o vídeo para ela. Vou deixar aqui embaixo a descrição, se alguém quiser conhecer o Molder. Se alguém quiser entrar também numa lista que eu tenho no WhatsApp para fazer limpeza hepática, que é uma coisa que ajuda muito a emagrecer. Ajuda muito na saúde também, a gente pode estar adicionando vocês sem custo nenhum, tá bom? Eu vou deixar tudo aqui embaixo, se vocês precisarem é só ligar para mim, tá bom? Então, até o próximo vídeo com 20 perguntas e 20 respostas sobre a compulsão alimentar. Fica com Deus!